nós clamamos, e às vezes parece que Deus não nos ouve. Parece que Deus não ouviu a nossa oração. Quanta gente aqui, quantos irmãos que estão aqui, que mesmo sem saber orar direito, ao fazer alguma oração, tem aquela impressão, ou já teve aquela impressão, de que a oração não passou no telhado de casa. Mas o Senhor está dizendo aqui na sua palavra: eu te ouvi em um tempo aceitável. Na hora certa, Deus te ouviu, queridos. Deus não se adianta em nada. Pelo contrário, Deus age no momento certo, na hora certa. Sabe aquela hora que parece que Deus se esqueceu de você? É nessa hora que Deus aparece para fazer de você um conselho entre o povo, para restaurar como a terra, aleluia, como terra assolada. Muitas pessoas aqui já trabalharam com terra e sabem que muitas vezes tem planta que não dá certo. No outro dia eu vi minha esposa correr com um balde e daqui a pouco ela chega com um balde com uma terra pesada chegando da casa da Manorinha. E eu disse: por que essa terra? Aí ele disse: porque eu tenho que trocar a terra das flores, porque a terra que está na minha flor não presta, e as minhas flores estão morrendo. E o irmão Zé Guilherme tem uma terra bem estercada, eu fui lá buscar. Terra assolada. Tem crente, irmãos, tem hora que nós parecemos uma terra assolada, uma terra que precisa ser corrigida pelo calcário de Deus, pelo adubo de Deus, aleluia, para que possamos voltar a produzir como antes produzíamos. Lembra quando você orava e a tua oração era respondida quase que na hora? Era uma alegria muito grande e poder dizer: eu orei e Deus me respondeu. Quem sabe você está aqui hoje dizendo: mas pastor, eu tenho orado tanto para Deus me curar e Ele ainda não me curou. Eu tenho orado tanto a Deus para Ele aumentar a minha fé, mas Ele não aumentou a minha fé. Eu tenho orado tanto para Ele abrir aquela porta e aquela porta ainda não abriu. Terra assolada. E Deus está dizendo que Ele vai te corrigir hoje com adubo celestial, para que a sua esperança aumente. Aleluia! Eu não sei o que é que tem te prendido, porque prisão, amados, não é apenas as grades de uma cela. Tem muito crente que está preso em lágrimas. Aliás, vamos falar em lágrimas. A partir de quinta-feira nós vamos lançar uma campanha de 7 dias, tempo de riso, tempo de sorrir. Meus queridos, eu quero que você participe, porque se em 2014 você chorou demais, Deus vai te dar motivo para você se alegrar, como disse o salmista Davi: então a nossa boca encheu-se de riso. E Deus colocou no meu coração já alguns dias atrás, e agora, irmãos, na hora do recado eu já ia falar, mas já que o senhor está falando aqui, na semana que vem começa essa campanha, tempo de sorrir, porque Deus quer que você tenha motivo para sorrir, para encontrar alegria no teu coração. Quem sabe você tem andado preso nas suas lágrimas, preso nas depressões, preso nas angústias, naqueles momentos que muitas vezes mais parece como uma ilha, ou como quem está num quarto escuro, como cantava o Vossa Verdade, o grupo Vossa Verdade. Talvez você esteja numa ilha, à procura de um alguém que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro, à procura de uma luz que lá não vê. De repente você está preso em tudo isso. E o Senhor te dá uma ordem agora: sai dessa prisão, saia dessa tristeza, alegra o teu coração. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, e Deus quer que você tenha motivo
Aleluia. Nunca terão fome nem sede. Quando Jesus começa o seu sermão, quando Jesus dá o seu primeiro sermão, sabe o que Jesus vê? Jesus vê uma multidão de pessoas carentes de alegria, uma multidão de pessoas com fome e sede de justiça. Aleluia. E Jesus começa a dizer para eles: bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Aleluia. Deus está trazendo para a tua vida bênçãos como alimento para a tua alma. Aleluia. O sol, o calor que nos aflige, muitas vezes são as angústias, as provas, as lutas que nós passamos. Quem sabe você tem passado por esse tipo de sol, por esse tipo de calor. O Salmo de número 121 diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Porque o guarda de Israel não tosqueneja, nem dorme o guarda de Israel. Quantas vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, mas a Bíblia diz, irmãos, que se Deus não guardar a cidade, Ele como vigia a sentinela, e que se o Senhor não edificar a casa, Ele como edifica os que moram dentro dela. Se Deus não for contigo, nada vai acontecer, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus se compadece de você. Aleluia. E o Senhor te faz andar por águas tranquilas, como disse Davi. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça. Oh, aleluia. Deus quer guiar a tua vida por águas tranquilas, por águas mansas. Quem sabe você tem enfrentado um revolto e bravio mar, mas deixa eu te falar, Jesus está aqui e está dando ordem. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Hoje há consolo para o teu coração. Hoje há alegria para a tua alma, porque o Senhor te traz para um manancial de água. Aleluia. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no altar de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus está te trazendo para o manancial de água. Certa feita, quando Israel tinha saído do Egito, estava no deserto, amados. Ele estava clamando a Moisés: Moisés, nós não aguentamos mais, estamos morrendo de sede. E para aliviar essa sede, Deus começa a guiar, porque foi Deus quem guiou aquele povo durante os 40 anos de deserto. Deus era quem guiava aquele povo. E num determinado momento, Deus, quando vê o clamor desse povo, Deus os guia em pleno deserto, debaixo de um campo de 70 palmeiras, e a Bíblia diz: onde havia 12 manancial de água, 12 fontes de água, e ali eles ficaram durante muito tempo. Aleluia. Debaixo daquelas palmeiras. Hoje Deus está sendo um refúgio sobre a sua vida, como disse o salmista no Salmo de número 57, no versículo 2: ele diz: debaixo das tuas asas ele abrigo, até que passem as calamidades. Entra debaixo da proteção de Deus, porque agora mesmo ele está sendo o teu protetor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz: virão de longe, do norte, do ocidente, dos confins da terra, e os céus se alegrarão, a terra se alegrará, vós montes, aleluia, estalai com júbilo, aleluia, gritai com júbilo. Aquilo quer dizer gritai com júbilo, bradai com júbilo, com alegria. Quando o Senhor diz aqui, ó terra, Ele está falando para mim, para você, como Ele diz aqui no princípio da leitura: ó ilhas,
terra. Aleluia! Gritai com júbilo, porque o Senhor está agora consolando o seu povo, e Ele se compadece dos seus aflitos. Quem sabe a aflição tem tomado conta da sua vida, mas olha o que Deus está te falando. Deus está consolando o seu povo. Deus consolou o seu povo. Eu não sei o que está te tirando a paz hoje. Eu não sei o que está turbando teu coração hoje, mas Deus está dizendo para a tua vida: Deus, o Senhor está consolando o seu povo. O Senhor está se compadecendo de ti. O Senhor está se lembrando de ti. Porquanto muitas vezes nós vivemos como os dias de Sião, quando o povo dizia: já me desamparou o Senhor. Aleluia, grande Deus. Será que Deus esqueceu de você? Será que Deus esqueceu? Porque você está na prova, na luta. Quanta luta! Aleluia! E a Bíblia diz que Sião aqui é o povo de Deus. Aleluia! Que agora triste, agora magoados, agora cheio de prova, agora cheio de luta, que tem crente que é crente, irmãos, só quando a geladeira está cheia. Tem crente que é crente, ele é fiel, ele é o melhor crente. Quando tudo está em ordem, quando tudo está a pé, ele é crente. Mas aí na hora da prova, o Senhor vai testar, o Senhor vai provar para ver onde está a nossa fé. Vocês se lembram de Jó? Diz a Bíblia, aleluia, que ele era um homem feliz, ele era um homem que tinha tudo. Segundo a história, ali em Ur dos Caldeus, ele era um dos homens mais ricos da época. Ele tinha o melhor da terra ao seu dispor, tinha amigos. Porque se tem uma coisa que vai embora, irmãos, quando você está na prova, primeiro que vai embora é aquele que você chama de amigo. Sabia disso? Quando está tudo bem, lembra da história do filho pródigo? Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Depois, quando acabou o dinheiro, ele só teve porcos como companhia. E para não passar fome, ele foi comer as bolotas que era dado aos porcos. Bolota que não é lavagem, viu, irmãos? Tem um bocado de pregador que pregou lavagem, não é lavagem não. Bolota é uma fruta que dá muito lá em Israel, dá muito no Oriente. Aliás, diga-se de passagem, é gostosa. Não é uma fruta ruim não, é uma fruta gostosa. Só que era comida que se dava para o povo, para alimentar o povo. Tá? Não é lavagem não que ele comia. Tá? Nenhuma Bíblia está dizendo lavagem, está dizendo bolota. Bolota é essa espécie de fruto que tem muito ainda hoje no Oriente. Viu? E para ele não passar fome, ele ia colher desse fruto, trazia para os porcos e ele comia junto. E os amigos? Cadê os amigos? Cadê aquele que vinha todo dia bater na porta para tomar um cafezinho? Para pedir dinheiro emprestado? Não é? Aí quando percebe, foi assim com o Jó, queridos. Quando perceberam, meu carinho, é verdade. Aí quando perceberam que Jó estava numa miséria, irmãos, sumiu todos os amigos de Jó. Aí ainda aparecem 4 deles. Aparecem 3 primeiro, depois no final aparece mais um. Eliú, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm ao encontro de Jó. Quando vê Jó, eles ficam 3 dias sentadinhos de luto lá do lado de Jó, só tentando achar um jeito de aliviar a dor. Mas quando eles não encontram nada, sabe o que eles fazem? Eles começam a criticar, eles começam a falar que Jó só está naquilo porque Jó merecia. E não era isso, irmãos. E não era nada disso. Aleluia. E Sião, nessa época, estava dizendo a mesma coisa: Deus deixou eu, Deus esqueceu de mim, Deus me desamparou, Deus, o Senhor se esqueceu de mim, mas será? O Senhor responde no versículo seguinte: pode uma mulher esquecer-se do filho que ela amamente, que ela cria, de forma que ela não se compadeça dele?
esquecerei de ti. Aleluia. É um dos versículos que nós acabamos de ler aqui, nós chamamos no Salmos 27. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor Deus não se esqueceu de você. Está na prova, está na luta, mas segue cantando, segue glorificando a Deus, desde que se ouçam a voz de júbilo, de cântico da sua boca, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Canta alegremente, ó filha de Sião. Essa palavra de Deus. Aleluia. Canta alegremente, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Aleluia. É o Senhor dizendo para a tua vida hoje: canta alegremente, ó filha de Sião. Aleluia. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, gritai cântico, porque o Senhor consolou teu povo. Oh, aleluia. Porque nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor, eu te tenho gravado. Já parou para pensar que toda vez que Deus vai abençoar a nação, que Ele vai estender a mão, irmãos, Ele olha assim e vê o teu nome lá, e Ele vê que há uma necessidade de te abençoar. É como se Ele olhasse e dissesse: oh, está aqui o meu Zeguete, eu vou abençoar meu filho. É como se Ele estendesse a mão assim e dissesse: está aqui a irmã Eli, eu vou abençoá-la. Oh, aleluia. Ele diz assim: irmã Helena, o teu nome, irmã Lourdes, está gravado, irmão Jair, nas palmas da mão de Deus. Está gravado. Aleluia, irmão Dora, irmão Mário. Está gravado o teu nome, irmãozinho, irmãozinha. O teu nome, irmão Marrene. O teu nome, irmão Delma. Está gravado na palma da mão de Deus, irmão Marinho. Está gravado, meu irmão, na palma da mão de Deus. Aleluia. Isso quer dizer que Deus nunca vai esquecer de te abençoar, meus queridos. Que Deus vai estar o tempo todo te abençoando. Que Deus vai estar o tempo todo olhando para a tua vida. Aleluia. Deus, Ele diz: eu conheço os teus muros. Aleluia. Qual é o teu muro? Qual é o teu muro? Aleluia. O que tem cercado você em Deus? Deus está dizendo: eu conheço os teus muros. Quem sabe a angústia tenha sido um muro para você e tem impedido Deus de alegrar teu coração. O temor, o medo tem sido teu muro e tem impedido Deus de abençoar a tua vida. E Deus está falando: eu conheço o teu muro. Eu conheço. Mas eu quero que você comece a cantar como cantou Samuel, como cantou Davi, melhor dizendo, com ele saltarei muralhas, aleluia, e passarei pelo meio de um batalhão. Deus quer que você salte essa muralha agora. Ele conhece os teus muros e Ele quer que você rompa esses muros. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor fará próspero o teu caminho. Aleluia. Diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o Senhor diz assim: aleluia, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa salvar, e nem os teus ouvidos tampados para que não vos possa ouvir. A mão do Senhor está estendida sobre a sua vida agora. E não é para te oprimir, não. Não é para te matar. Não é para te destruir, não. É para te abençoar. Você vai sair daqui abençoado por Deus.
Senhor diz que os teus filhos virão. Sabe o que é isso? Você vai produzir frutos. E Deus é que vai te fazer produzir. Sabe o que é isso? Pessoas que vão chegar até você, que vão chegar até a tua casa. Sabe para quê? Não é para falar mal da vida dos outros, não. Não é para lamentar-se ou para ouvir o teu lamento, não. É para ouvir o teu conselho. Aleluia! Aleluia! É para ouvir o que de Deus você tem para as suas vidas. A Bíblia diz que virão pessoas de longe, como há filhos que buscam a proteção de uma mãe. E você vai perguntar, mas de onde está vindo toda essa gente? Eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não sou nenhum obreiro, eu só sou um crente que estou abençoado. Está aí a resposta. É porque Deus vai te abençoar tanto que as bênçãos de Deus vai compensar sobre a vida de muitos, vai derramar sobre a vida de muitos, e muitos vão frequentar a sua casa só para sair de lá abençoado, só para sair de lá curado, só para sair de lá feliz. E o Senhor diz que é um número grande de pessoas que você vai se perguntar, mas eu não tenho filhos, eu sou estéril, eu nunca tive filhos. É que o Senhor vai suscitar a você filhos que você nem conhece. Filhos da fé. Aleluia. É promessa de Deus para a sua vida. Levanta os teus olhos em volta e veja todos esses que vêm a ti. Todos esses que se ajudam estão vindo para você. Aleluia. Estão vindo para buscar a tua ajuda, porque sabe que você vai orar e Deus vai responder a sua oração. Aleluia. Diz o Senhor, aleluia, que todos estes eles serão para ti como um enfeite, como um ornamento, aleluia, da noiva, como um atavinho, aleluia, de uma noiva, diz a palavra do Senhor. Porque os teus desertos, olha Deus estudando aqui o teu cativeiro. Eu não sei qual é o teu deserto, mas Deus está mudando o teu cativeiro. Os teus desertos, nos teus lugares solitários, na tua terra destruída, agora te verá apertada de moradores. Aleluia. E esses vão dizer para você: segue o teu caminho, porque você já produziu bastante. Somos muitos e o espaço é pequeno. Aleluia. Porque os que te devoraram vão fugir de diante de ti. Aleluia. Glória a Deus. Muito, diz a Bíblia, os filhos da tua orfandade serão muitos e dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim. Sabe o que é isso? Depois Deus vai te colocar em outro ramo, Deus vai te colocar em outros lugares, Deus vai te levar para lugares onde pessoas vão precisar muito da tua ajuda. Deus está falando aqui que está levantando pessoas com autoridade para abençoar vidas, com poder para curar vidas, para ajudar vidas. Aleluia. E dirás no teu coração: quem me gerou a estes? O Senhor. O Senhor te gerou estes.
O Senhor te trouxe estes. Quando você olhar à sua volta e ver aquela multidão te procurando para ser abençoado, e você vai se perguntar, mas quem que trouxe todos estes? Aí o Senhor diz, eu te trouxe todos estes. Aleluia. Glória a Deus. Aí você vai dizer, mas eu estava desviada, eu estava solitária. Aleluia. Fui deixado sozinho. Quem sabe é assim que você se parece hoje, sozinho, solitário, abandonado ou abandonada. Então o Senhor está falando para você, igreja, não te desamparou o Senhor. O Senhor não te desamparou. Aleluia. Mas o Senhor que te conhece, Ele está dizendo, levantarei a minha mão para os gentios e entre os povos levantarei a minha bandeira. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. O Senhor é a tua bandeira. E sabe quando o Senhor diz assim, diante das nações levantarei a minha bandeira? Sabe o que é isso? Ele está dizendo que Ele vai seguir na tua frente para te dar posse da tua vitória. Aleluia. É a tua conquista no ano de 2015. É a tua vitória para o ano de 2015. Aleluia. Deus está vincando bandeira e está dizendo, este lugar é posse tua, é herança tua. Receba em nome do Senhor Jesus. E olha que promessa que não estranha não. Os teus reis, os reis serão os teus aios. Sabe o que é isso? Inversão de valores. Aqueles que te pisavam, o Senhor diz assim, ó, vão estar a teus pés. Ó, deixa eu falar uma palavra mais ousada aqui, porque Deus é mais ousado nessa palavra. Lamberão o pó dos seus pés. Pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Os reis serão os seus pajens. Aleluia. Quando o povo de Israel pediu um rei, amados, Jesus, o relógio me mandou parar. Irmãos, só para encerrar aqui. Quando o povo pediu um rei, Samuel disse para o povo, ó, Deus mandou falar para vocês, Ele vai te dar um rei, mas tudo que vocês têm, suas casas, suas terras, serão dele. É Ele que vai mandar, é Ele que vai dominar. E olha aqui agora Deus devolvendo toda a autoridade para a tua vida, que a Deus serve teu coração. Os teus reis serão seus empregados. Aleluia. Serão seus pajens. Eles vão cuidar de vocês. Aleluia. As tuas rainhas, aqueles que antes dominavam, aqueles que antes mandavam, serão mandados, diz o Senhor. Aleluia. Se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. E que os que confiam em mim não serão envergonhados. Talvez muitos já te apontaram, dizendo, onde é que está o teu Deus? Você vai na igreja todo dia. E cadê teu Deus? Olha aí a prova, olha aí a luta, olha aí a situação que você está. Mas olha o que Deus está falando para você. Porque você confia em Deus, você não será envergonhado. Você não será confundida. Você não será envergonhado, minha irmã. É uma palavra de Deus que está dizendo para o teu coração. Deus te exaltará
eu encerro dizendo, aleluia, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Pedro diz isso, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem